Salve galera que acompanha o Papo 10 Podcast, sejam bem-vindos para mais um episódio. Como sempre, tô aqui com o Souza. Tamo ao vivo em estreia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo aqui. Mais um vídeo do Papo 10, eu tô Teles, estamos aí com o Alex e o Edson do podcast Trilhas Literárias. Boa pessoal, prazer conversar com vocês. Olá pessoal, prazer e obrigado pelo convite. É isso aí, vamos estar trocando ideia. Só antes tem o apoio 10 do Pix, você pode estar patrocinando o Papo 10 aí no e-mail rafael.podcast@gmail.com. Tá na descrição, faz o Pix aí pra ajudar na produção. Lembrando que os nossos episódios são sempre divididos por capítulos, né? Os novos cortes aí, caso você queira acompanhar um assunto específico, um tema central. É isso aí, parceira do Papo 10, Oficina Vapes, tá ligado? Já faz um tempinho aí, já que estamos com essa parceria. Vape de qualidade, pods, vapes e juices, a fonte aqui em São Paulo. Galera aí da fumaça, né? E que gosta do papo, gosta da fumaça, Oficina Vapes, pra vocês consumirem aí. Tem também aí o @ segue aí pra fortalecer a produção de conteúdo e o constante movimento. É isso aí, lembrando que os nossos episódios são sempre às terças, quintas e domingos no horário das 7h30 da noite. Agora mudou, um pouquinho aí mais tarde aí, pra você não perder... Um pouquinho só. Só um pouquinho, pra você não perder aí nenhum podcast, certo? É isso aí, vamos pro papo, né? A gente tava conversando nos bastidores, né? Que recentemente teve a Bienal do Livro, né? E a minha mãe se fez presente, né? Ela foi lá e tal. E vocês também, acho que foram, né? E até postaram também no Instagram lá do podcast de vocês. Eu queria que vocês contassem um pouco mais pra gente como foi essa experiência. Porque a minha mãe foi e ela falou que adorou, né? Trouxe um monte de livro novo aí. Como que foi essa experiência aí pra vocês? Começo? Pode ir. Então, a experiência foi algo assim, nos deu muita alegria. Primeiro por ver o número de pessoas que se preocupam com a questão da leitura, né? O número de pessoas que visitaram os estandes das editoras lá na Bienal. E a experiência foi muito boa. Foi a nossa primeira vez ali em contato direto. Estive lá no estande da editora no qual publiquei os meus livros. Então, a experiência foi bem positiva, né? O que você conseguiu observar lá? A gente ficou muito feliz, né? Porque a gente trabalha com livros, com leitura. E o tanto de pessoas que a gente viu lá, estimou-se aí em torno de 1 milhão de pessoas, mas a gente viu que os números foram aproximadamente 660 mil. Com os redores ali, de 1 milhão, né? E aí a gente vendo pesquisas aí para tudo que é lado falando que o Brasil é um país de não leitores, a gente viu que não é essa a realidade, né? Tanto de gente, a gente foi no último dia, no dia 10, lotado de gente, tropeçando nas pessoas para poderem andar lá nos corredores, e a gente ficou muito feliz com o resultado da Bienal. E as pessoas com sacolas, né? Adquirindo os livros, o número de vendas, a porcentagem foi muito maior em relação à Bienal anterior. Então, causa felicidade porque dá pra... Como que eu posso falar? Ter esperança de que o Brasil seja um país de leitores. É um comecinho ali da esperança de que é possível sim o Brasil, apesar de tanto descaso para com a educação, e apesar de nós ouvirmos sempre que o brasileiro não gosta de ler, a Bienal pode ser uma prova aí de que a gente esteja no caminho controverso a isso, né? E o que se tem no evento desse que é diferente, por exemplo, de uma pessoa ir numa livraria e comprar um livro? Olha, são 2 fatores. Primeiro, a promoção de livros, né? O livro ele é um produto caro hoje no Brasil, né? Na Bienal se possibilita maiores promoções. E o contato direto com o escritor. O escritor está ali com a sua obra sendo prestigiado pelos leitores. Então acredito eu que sejam 2 fatores que atraem melhor as pessoas, né? Algumas pessoas vão mais para também ter esse contato com o escritor, compram os livros, tem filas quilométricas lá para autógrafos dos livros, então acho que esse contato também é muito interessante, né? E o autor do livro, ele tem um preparo para se preparar, né, para um evento desse? O que ele pensa, assim, como que ele articula, tanto comercialmente, né, os seus produtos, como assim ideologicamente, assim, para, né, mudar assim as pessoas, né, os consumidores e tal? Assim, fazendo uso da experiência própria, qual que seria o preparo, né? Você está ali disponível para explicar 1 milhão de vezes, né, sobre do que a sua obra se trata, né?
E o próprio perfil de pessoas que passam por ali, né? De repente passam pessoas, leitores, eu gosto de poema, mas o meu livro é uma novela. Então, que eu posso fazer para contornar isso? Então, o autor no seu interior tem esse preparo aí que já é natural, que provém também da escrita. Ele se prepara para vender o peixe dele, que ali no caso é o livro, né? E aí a gente vê hoje, né, a evolução da tecnologia e vê isso, né, mudando diariamente qualquer ação que o ser humano toma. E como que vocês enxergam isso em relação à leitura? Porque tem, por exemplo, o Kindle, né, que é uma forma de você ler o livro ali online, né, e tal. E é muito bom, só que ao mesmo tempo você perde aquela magia, né, de você escolher o livro e ler, mas aí tem a questão que tá caro. Como que você enxerga todos esses fatores? O Kindle ele é bem tecnológico, eu já vi, tipo, o pessoal no metrô, é o que? Um aparelhozinho até tipo um tablet? Como né? se fosse um tablet, lá você compra ou faz um download de vários livros e vai armazenando lá. Tem uma capacidade X. É meio que um celular? É o tamanho de um tablet. De um tablet. Sim. E aí você faz a leitura lá. Ele tem algumas características mais tecnológicas, mais luz, menos luz, que possibilitam a leitura. E o que vocês acham desses equipamentos nos dias de hoje, assim? Então, a evolução tecnológica a gente não tem como, né? Não tem como não estar junto dela. Mas pelo menos eu, como bibliotecário, eu acho que o importante é você ler. Independente do suporte que você escolha, o importante é que você pratique a leitura. Hoje está até mais fácil de você ler do que antigamente. Antigamente era através de livros, gibis. Hoje no celular você pode ler. E a gente fala também de leitura não só de livros. Você pode entrar num site de um jornal, fazer a leitura de uma matéria. Então a tecnologia ela ajuda você a ter acesso à informação. Eu particularmente gosto do livro físico. Acredito que o Alex também gosta do livro físico, mas a gente acha que o importante é você ler independente do suporte. Concordo, mas eu acho que o problema da tecnologia não é o problema, né? Mas o grande embate, assim, do livro com a tecnologia é a questão, por exemplo, da pessoa entrar numa matéria e só ler a manchete. Porque a manchete tá com as fontes maiores e a pessoa lê a manchete e já tira a conclusão. No livro, não, ela teria que ler o livro, né? Pra entender e tirar uma conclusão. Né? E eu acredito também que a concentração da pessoa, ela é bem melhor, bem maior quando você tá lendo um livro, né? Então, eu acho que tem muito disso, né? No mundo de hoje. E vai ser, acho que, um problema pra sociedade poder lidar, né? E eu sinto, tipo assim, que por meio de percepção, que era muito mais real esse contato antes da pessoa pegar um livro, ler, né? Na biblioteca, naqueles tempos. E, tipo, absorver realmente, não ter nenhuma distração ali em volta. Em contrapartida a isso, o livro tem 2 elementos que nenhum aparelho tecnológico tem. Que é você, acredito eu que vocês já viram as pessoas pegarem um livro e fazerem isso. Então, assim, esse é um dos. E a questão de você ter o autógrafo do autor e você manusear os livros. Dentre as suas variedades, eles não são variados por acaso, né? O livro com a cor amarelada, a textura da página, o jeito, né? A orelha, a lombada do livro. Então, se possibilita fazer diversos também pela questão aquele que é leitor fiel vai querer um produto que seja agradável. E isso a tecnologia não proporciona, né? E acredito que marque, por exemplo, sei lá, você folheia aí o livro e aí, sei lá, uma trilha ali, ela te marca. Ali num livro físico mesmo. Você tem algo ali que você tá vendo, algo ali, tipo... Que, por exemplo, se alguém rasgar, se alguém amassar, você vai sentir. Não é que nem a tecnologia, não dá pra você amassar, não dá pra você... Sabe, tem essa... O cuidado com o material, né? Esse cuidado, esse sentimento. Esse sentimento é muito mais concreto. Isso. Tipo assim, você chega assim pra pessoa, essa trilha aqui que me marcou, esse verso aqui. Aí o marca-texto, né? É algo muito mais concreto. Você tem uma conexão muito maior, assim, eu acho. A tecnologia veio pra também deturpar isso. Sim. E a questão do espaço, né? No próprio, como que é o nome? Kindle. Se você pode ter vários livros, de repente, num lugar ocuparia um espaço maior, né? Então, acho que, apesar de que eu vejo, assim, as pessoas mais próximas ainda do livro, apesar da tecnologia, né? Tem um contato maior com pessoas que preferem um livro físico.
Mas como o Edson disse, a tecnologia veio, não dá pra ir contra isso, né? Uma coisa que tem que se aliar, né? É que eu acho que a pessoa que realmente é, como você falou, leitor fiel, ela prefere já, né, essa questão. Mas nesse sentido de, por exemplo, você querer uma obra e essa obra ser cara, né, eu acho que talvez também isso é uma coisa que faça com que as pessoas adquiram a tecnologia. Isso. Que já é uma coisa cara, e aí dentro, por exemplo, adquirindo, por exemplo, não vamos nem considerar o Kindle, vamos considerar um celular. A pessoa lê pelo celular porque é mais prático, é mais objetivo do que ela ir na biblioteca, por exemplo, e comprar um livro de R$40 com o assunto que ela gosta, né? Então, eu acho que isso também, essa questão da tecnologia também, ela faz com mais praticidade, né? Sim. Pra pessoa, Praticidade. ela não busca tanto, assim, Até né? um papo legal pra gente entrar, porque, por exemplo, eu tô pegando o metrô todas as quintas-feiras, né? Antes ali eu tava pegando peguei ele 2 semanas direto, e muita gente com Kindle na mão. Aí eu imagino, caramba, essa pessoa não vai conseguir ter um livro ali que é muito mais pesado. Sim. Não chega a ser antiprático, mas tem dificuldade, sabe? E é algo, sei lá, se amassar, né? Eu acredito, assim, que o cenário, sei lá, ideal hoje para as pessoas é, sei lá, comprar algo do autor naquela linha, sei lá, ele lançou um livro. Aí, sei lá, tem alguma lembrancinha que ele deu, sei lá, um chaveirinho, alguma coisa. Aí ela guarda esse chaveiro, guarda alguma lembrancinha desse autor. Assim, nessa minha percepção mesmo, assim, de articular uma ideia pra ter esse equilíbrio. Ela compra algum chaveiro, alguma lembrancinha que veio naquela linha que aquele ator postou, né? E lê o livro mesmo no Kindle. Porque é o mais prático mesmo. Sim. É o mais leve, onde ela vai ter, eu acho que, a situação mais confortável. Além de ser mais barato. O Kindle, com relação ao livro físico, é bem mais barato. O e-book, no caso, né? Que a gente faz a leitura através do Kindle. E aí, em contrapartida, o que eu vejo ainda como percepção, né? As pessoas que preferem um livro físico, se possibilita ter maior posse sobre aquilo que ela adquiriu, né? Então, dentre as pessoas que eu converso que ainda são resistentes a e-books, a livros digitais, o ter o livro em mãos dá a sensação de que ela tem posse sobre a obra do autor. Então tem essa contrapartida também, essa questão, né? E uma coisa também, né, falando de evolução, vocês no trabalho de vocês, como vocês podem observar o público leitor hoje em dia? Né? Você como bibliotecário, você como professor, né, é evidente que vão ser crianças, adolescentes, enfim. Mas como que vocês veem hoje o público da leitura? É um público mais jovem, mais velho, que já adquiriu a cultura, ou que está agora... Essa nova geração tá entrando com uma vontade maior de começar a ler, né? O que vocês veem, assim? Falando sobre a minha experiência como professor, eu vejo muito na questão dos adolescentes, o maior probabilidade é os animes. Então eles gostam muito, né? Na questão de livros, quer sejam literários ou autoajuda, é um público adulto, né? Então o jovem de hoje, ele tá mais predestinado aí aos animes. Autoajuda, que palavra interessante. Seria sobre o que esse tema? Autoajuda, assim, como lidar com diversas situações. Tem um livro que tá fazendo muito sucesso, que é A Arte de Ligar o Foda-se. Muito sucesso. Não deixa de ser um tipo de autoajuda, né? Caracas. E aí temos também o Augusto Cury, que é um psiquiatra que fez muito sucesso também, vem fazendo muito sucesso como escritor, né? E as pessoas procuram também como lidar com determinados tipos de situações. O público adulto, principalmente. Qual que é a reflexão que você traz quando livros de autoajuda estão populares na sociedade? Tem uma certa classe de professores que são contra, que acham que não é legal as pessoas lerem. Eu acho assim, conforme o Edson disse anteriormente, você lendo algo, automaticamente isso já te traz benefício. Eu acho, assim, sou a favor de pessoas que procuram na literatura esse tipo de ajuda. Por que não? Se ela, no ato da leitura, ela tem consciência de que aquilo pode ajudar ela, eu acho interessante. Já li em algum momento da minha vida como leitor livros de autoajuda, né? Hoje bem menos, pela questão dos compromissos literários, compromissos da educação em si, né? Mas eu acho válido, sim. Eu acho que é uma vertente aí interessante, porque a pessoa tá lendo, né? E o fato dela ler, isso traz diretamente o benefício para a vida dela. O que eu vejo assim também é que, por exemplo, né, pegando um fator mais histórico, hoje, né, vamos supor, se você lê o Kindle,
né? Por exemplo, no metrô, indo trabalhar, enfim. Agora, quando você tá em casa, você, sei lá, você tem muito mais fatores para distrair você, Sim. né? Agora, antigamente, não. Você só tinha a leitura, né? Acho que isso daí foi uma coisa que mudou, assim, né? Tipo, hoje em dia, pra você ler, por exemplo, em casa, é muito mais difícil, sabe? Você parar pra ler em casa. Tanto que, hoje, as pessoas usam ler um livro como um desafio. Sim. Então, tem desafio, por exemplo, ler um livro por mês. A pessoa tem um mês. Isso não é muito saudável, né? Olha, eu já participei, são clubes literários. É interessante porque, tudo bem, da pessoa que é ansiosa, a questão da obrigatoriedade vai deixar ela mais ansiosa. Sim. Mas eu acho super válido, porque é um desafio ali. Você tem aquele mês pra ler. Claro que se você não cumprir, nada vai acontecer. Vai chegar um outro, um clube geralmente 12 meses, você faz assinatura ali, ou mensalmente. Foi um exemplo, né? Mas pode ser, por exemplo, um livro a cada 3 meses. Isso, páginas. Mas é super válido. Algo que, sei lá, um desafio, porque o ser humano gosta, né? Então, você coloca um desafio pra ler um livro sobre o que você gosta mesmo, mas, sei lá, em 2 meses, pô, tem 60 dias, se eu ler aqui umas páginas por dia, pra fazer a pessoa ter o hábito. Dou né? outro exemplo. O ano passado eu trabalhava com outro professor numa outra escola, e aí ia de carona com ele pra outra cidade, né? Ficava todos os dias 15 minutos esperando ele. Então o que eu fiz? Nesses 15 minutos, isso dá 6 às 6h15 da manhã. Peguei um livro e no final do ano eu tinha lido o livro inteiro. Com apenas 15 minutos por dia. Então assim... Era um livro grande? Era um livro de, acho que 200 páginas. 200 páginas. Então ali põe na balança 15 minutinhos por dia, ter terminado no ano. Sim, foi super válido, né? Então a questão do desafio também eu acho válido. É que o processo ele não pode ser desgastante, né? Não pode ser algo, assim, prejudicial. Porque pode também estar aliado a uma ilusão. Por exemplo, ela definiu a meta de ler, sei lá, os 5 livros nessa semana. Sim. E aí, essa leitura, ela tem que cumprir uma meta e ela pode, sei lá, ser desgastante. Se tornar algo, um fardo, né? Se tornar um fardo. Algo prejudicial. E está inserido numa ilusão. Tipo, de ela nem percebe que está sendo um fardo porque ela tem que cumprir a meta. Exato. E aí a pode pessoa ser tem que ter... vicioso também. Tem que ter a consciência do quê? Por exemplo, você não gosta de ler. Jamais você pode começar por um José de Alencar, que é uma linguagem indianista super detalhada, né? Romantismo brasileiro. Então vai do quê? Do assunto também a ser escolhido, né? Gosta de futebol? Pega um livro sobre futebol, sobre o seu time do coração pra ler. Qual é a história do seu time, né? O que tá por trás das cores que o seu time usa. Então o caminho aí é mais ou menos esse. Que eu acho que é o que mais ou menos fazem na escola, né? Principalmente nas escolas particulares, que é você introduzir os clássicos para as pessoas muito, muito crianças ainda. Isso. E aí elas vão ler por obrigação e não vão criar o hábito. Vão criar a raiva, né? Ali da leitura. A rejeição, né? Isso. Tem muito isso, Tem porque muito eu lembro isso. na época que eu estudava na escola, dos professores recomendarem, né, esses livros clássicos com a leitura difícil, a gramática complicada, palavras ali bem difíceis, né, que sei lá, acho que meio que me afastavam, sabe, desse mundo. E hoje em dia, isso daí é muito presente, né, em algumas escolas. É presente, só que assim, eu sou sempre a favor do equilíbrio. Só que como toda escola tem um conteúdo a ser cumprido, infelizmente o professor às vezes não consegue, né? Nos bastidores, conversando sobre Pedro Bandeira é um escritor excelente para se introduzir ali para a juventude, né? Tem ali aquela coleção dos caras. Os amiguinhos começam a descobrir coisas, resolver mistérios do bairro. Então o jovem gosta muito disso. É uma Então, coisa aqui, né? O caminho seria mais ou menos esse. Quando eu era criança, minha avó, professora de português, ela me fez ler a série inteira da Vagalume. Coleção Muito Vagalume. interessante. Muitos livros, né? Muitos, eu lembro de vários. A Ilha Perdida, O Cadáver que Ouvi Rádio, O Escaravelho do Diabo. O Escaravelho do Diabo, tinha mais. E foi relançada há pouco tempo, né? A Serra, eu não lembro o nome. A Serra e os Dois Meninos. A Serra e os Dois Meninos. Eram livros assim, de aventura. Tipo assim, que era criança lá, e aí ela vivia uma aventura. E aí você que é criança, você se identificava com aquilo. Porque era a história da criança, né? Descobrindo o mistério dos 5 estrelas. O Hotel 5 Estrelas. Então era uma coisa assim que é um livro antigo, né? Trazendo para esse contexto atual. Que não tem uma leitura difícil e que
criava o gosto na criança, porque eu era criança e eu lembro de ler bem novo assim, esses livros, sabe? Um dos primeiros livros assim que eu li na vida foi os da série da Vagalume. Talvez se fosse recomendado um desse na escola, pudesse criar mais motivação, né, para as pessoas lerem hoje em dia. E sobre esse emprego de bibliotecário, como que é pra você tentar informar o pessoal? É uma parte mais comercial assim, ou não? O bibliotecário, ele trabalha com informação. E aí, independente de onde essa informação esteja, qual suporte ela esteja, ela pode estar no suporte físico, no suporte eletrônico, no suporte virtual. Tem bibliotecários espalhados aí por todos os segmentos. Eu, particularmente, atuo numa biblioteca escolar da rede SESI de ensino. Então, nessa biblioteca, a gente desenvolve atividades pedagógicas dentro da biblioteca. Ela é um pouco diferente das bibliotecas tradicionais por conta dessas atividades que a gente desenvolve. A gente vê aquilo que o professor está trabalhando em sala de aula e dá um apoio para ele com alguma atividade que ele possa desenvolver utilizando os materiais que tem na biblioteca. Livros, revistas, jornais. A gente pode utilizar até a internet mesmo, mas o principal do bibliotecário é trabalhar com informação. Então, sites a gente pode trabalhar. Eu trabalhei em arquivo técnico, cuidava de toda a documentação da empresa. Então, a gente tem um segmento aí bem amplo. Essa indicação que você dá é pro consumidor que ele tem, sei lá, tá em dúvida de consumir um livro, é tipo isso? O aluno chega lá na biblioteca e fala, eu queria ler um livro com um assunto tal. A gente vai lá na nossa base, faz uma pesquisa e faz uma indicação de alguns livros que ele possa se interessar. E aí ele leva faz a leitura, porque na biblioteca a gente faz pelo menos na rede que eu trabalho, a gente faz o empréstimo do livro, ele fica por um período de tempo, caso ele não termine, ele pode fazer a renovação e ficar por mais um período de tempo. Então todos os livros que a gente tem lá, claro, dentro de uma categoria, ele não pode levar um livro mais adulto ou muito infantil também. Ele pode, os alunos são, como posso dizer, eles são livres para levar aquele livro que ele se interessar. Lógico que a gente tem um olhar diferenciado, por exemplo, eu não vou emprestar um livro com conteúdo muito adulto para uma criança do primeiro, segundo ano. Então a gente tenta direcionar e indicar um livro mais apropriado para eles. Chegamos nesse papo, ele é muito interessante. É mais consumido ali na escola onde você trabalha livros que são obrigatórios para tal trabalho? Ou livros assim, livres, tipo, a pessoa se interessou, ela foi ali meio que pela vontade mesmo, pela arte, e consumir um livro, levar ali uma semana para casa e ler? Ou é mais realmente o pessoal do trabalho, que a professora passa, o professor passa? As bibliotecas da Rede SESI, elas são mais os livros que os alunos se interessam. A gente não tem um foco muito com livros de pesquisa. A gente tem alguns exemplares que servem para pesquisa escolar, mas o que a gente tem na nossa maioria são livros, indicações dos próprios alunos, indicações de professores, indicação nossa. Ou a gente vê as atualidades, vai em livrarias, na Bienal, a gente vai ver o que está acontecendo, quais as novidades, e aí num período que a gente tem para fazer a aquisição dos livros, a gente insere esses livros lá no nosso acervo. Então a maioria dos alunos que vão à biblioteca, eles já têm um livro que ele já imagina, ou alguns livros lá que já são no contexto que ele gosta, algum assunto que ele gosta já. Uma coisa que eu fiquei curioso, você falou, a gente desenvolve atividades pedagógicas, né? Que tipo de atividades são desenvolvidas na biblioteca para os alunos? A gente trabalha muito em parceria com o professor. Por exemplo, o pessoal do Fundamental 1, que é do primeiro ano até o 5º ano. O professor vai até a biblioteca, a gente pode fazer a contação de uma história para eles, pega um livro infantil, faz uma contação, faz uma leitura, ou um livro mais focado em um assunto, por exemplo, a gente está no mês do meio ambiente, então a gente faz a leitura de um livro, depois desse livro a gente faz um bate-papo, passa algumas informações necessárias para eles, pede a opinião deles também com relação ao assunto. Então, esse tipo de atividade que a gente desenvolve. É interessante, porque quando você envolve dinamismo em alguma atividade, faz com que o ser humano se envolva, né, com o livro e tal.
Eu acho bem interessante, porque eu lembro assim, quando eu estudava, não tinha essa questão, né? Tinha aula de literatura, aula de redação, mas não tinha a atividade, né? Acho que é interessante. E por que não são feitas essas atividades com o pessoal mais velho? Ou é? São também. Eu só dei um exemplo do infantil pra gente ter um exemplo. Como que é as com o pessoal mais velho? Por exemplo, a gente tem um projeto na Rede SESI que a gente foca nos livros de vestibular. Então tem lá, a gente faz no começo do ano a listagem dos livros que vai cair em determinado vestibular. Os vestibulares divulgam, vai cair o conteúdo de livro tal e tal. Sim, acho que já tem divulgado até 2025, acho, se eu não me engano. Com antecedência, eles divulgam os livros que eles vão exigir como leitura para os próximos vestibulares. Então a gente desenvolve alguma atividade relacionada a isso. Para ser mais agradável, assim, pro estudo do jovem, né? Sim, porque ele já recebe, né, uma cartilha ali, né, de você tem que estudar esse livro, algo já vem maçante, né? Geralmente são, igual a gente estava falando, geralmente são esses clássicos que a pessoa não se interessa muito em ler. Sim. Então a gente tenta desenvolver algumas atividades para que seja melhor, para que ele consiga captar mais a mensagem, né? É importante, porque os clássicos são importantes também, né? Sim. Só que eu acho que os clássicos eles têm que ser inseridos bem nessa fase mesmo, quando a pessoa já tá mais jovem, já tá mais velha, que aí ela já consegue ter um entendimento, um raciocínio maior sobre a história, sobre a interpretação do livro, né? Quando você pega, coloca isso muito novo, às vezes não cria, né, esse gosto, porque realmente é difícil, né? Mas os clássicos, assim, eu acho que ele é clássico justamente por isso, né? Pelo conteúdo que ele tem, pela forma que é contada a história, por ser muito bom. Então, como que vocês veem, por exemplo, para você diferenciar um livro clássico de um livro comum, assim? O que você acha que são os fatores, assim, que tornam um livro ser assim, colocado como clássico pelo público? Tem um fator muito importante que é o contexto histórico, né? Porque com um livro clássico ele é muito difícil, porque tem um exemplo de um clube de literatura clássica que lançou há pouco tempo Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, o Brasil inserido... Automático. Diário de Anne Frank, da Segunda Guerra. Exatamente. Olha o contexto histórico, né? Olha o linguajar. Então, são livros aí do século passado em que a sociedade da época era diferente, a linguagem era diferente, né? Então, isso torna o livro mais difícil e, por sua vez, mais maçante para o jovem de hoje. Só que aí, em contrapartida, enquanto professor de literatura, eu tento fisgar o meu aluno jovem e tentar inseri-lo que justamente a graça da coisa tá no quê? De você estudar o que estava acontecendo na época, né? A forma com que as pessoas falavam, né? Citei, contexto, exatamente, né? Eu citei o José de Alencar, como que era o Brasil da época, né? O Brasil ainda brigando ali com os portugueses, né? Que estavam em guerra com os índios, como que era a linguagem ali. Então, esse charme também por trás no clássico, cabe também o professor tentar fisgar o seu aluno. Ler aquela carta, né, como que é? Ou a carta do Pego Vazio e Caminha, né? Com todas as diferenças. Cronistas do descobrimento, tudo aquilo, né? Então, e tem só uma dificuldade, né, de você inserir isso na cabeça ali do jovem, né? Que é importante tipo, falar, não nessa linguagem que é importante ali na questão escolar, mas na questão, tipo assim, de humana, sociedade, social. Exatamente, do cidadão ali, exatamente. Como que é esse desafio pra você? Assim, é um desafio grande por dois fatores, né? Pela questão da tecnologia, né? E também, como você citou, do livro de hoje, né? O que faz sucesso hoje? Faz sucesso aquilo que o contexto que o jovem está inserido. Então, há uma probabilidade muito grande, por exemplo, o jovem que gosta de skate, de rap, de funk. De repente, livros que falam sobre isso, talvez pudesse engajar essa vontade do jovem, né? Mas no quesito fazê-lo engajar-se nesse contexto histórico do clássico, é um desafio, mas a gente tenta pegar ele pela questão o vestibular cobra isso, né? Infelizmente você não gosta, é difícil, mas se você tem a pretensão de seguir, de querer um curso superior, você vai ter que passar por isso. Então é aí que entra também aí muitos youtubers que falam sobre livros clássicos na linguagem do jovem. É um contexto legal pra gente falar, dessa língua jovial, né? Como que essa questão que você falou do funk e um livro? Porque você pega
Você pega uma juventude inteira. Que a juventude inteira gosta de um funk. Uhum. E assim, não gosta de livro. Sim. Como que você aliaria fazer esse desafio? Essa linguagem assim, né? Se é que a pessoa, que o jovem consome funk e tal. Tá. Assim, Tem uma técnica aí, que é fazendo enxergar que mesmo aquele que produz, que compõe ali o funk, apesar de ser pouca letra, né? Tem que ter uma rima, né? Não é só a melodia, tem que ter. Né? Ele tem que cantar alguma coisa, por mais mínima que seja, né? Pra se criar essa rima, pra se criar essa composição, há um estudo por trás disso, né? E o funk também, na sua boa probabilidade, tem como também a questão de ir contra o sistema, né? Se há uma revolta contra o sistema, há o quê? Um estudo em querer entender o porquê que o sistema é desse jeito. Então, essa questão da revolta... Você vai aliando as coisas. Exatamente, ó. Se ele acha que tá tudo errado, há um estudo que foi feito pra ele entender que tá tudo errado, né? E aí a arte dele... E aí você já migra um pouco já pro rap. Exatamente. Gostando ou não, né? Muitas pessoas não gostam. A gente tem que respeitar, né? Todos os tipos, todos os gêneros. Mas há um estudo, e mesmo o próprio funk, o próprio rap, né? O próprio reggae, que os jovens gostam bastante. Verdade. Tem um estudo por trás disso. Não se cria nada por acaso, né? Do nada. Há alguém que sentou lá e, na hora de compor, por mínimo ou por grande que seja, houve a palavra-chave aí, que é o estudo. Né? É que eu vejo que falta isso no público, assim, do funk, né? Dos jovens. Sim. Eles não leem as letras que são que são a composição do MC ali, do artista. Lógico, como você falou, as letras aí são mínimas, né? São baixo calão, às vezes, enfim. Só que a partir se ele ler, se ele ter esse contato, ele vai entender pelo menos alguma coisa. Exatamente. Sabe? Do porquê o cara compôs. E ali ele começa a refletir, sei lá, sobre a vida, sobre a social, Exato. a área dele. Por exemplo, sei lá, se o cara cantou muita ostentação, ele pode falar ali entre linhas uma questão de superação. Sim. E aí o cara, sei lá, onde esse cara mora? Ele mora em tal bairro. Pô, esse bairro, como que é, sei lá, o índice de desenvolvimento humano desse bairro? Como que é, sei lá, a taxa de homicídio? Sim. E aí, assim, agregado a isso, infraestrutura, né? o sucesso, né? Como que a pessoa que está ali por trás, que faz o sucesso, como que ela administra isso? O administrar parte desse sucesso também necessita o quê? Um estudo, necessita uma assessoria, né? E aí, várias coisas por trás disso. A gente tenta mostrar isso pro jovem, né? Que nem tudo é ostentação, como você mesmo citou. Apesar da ostentação, tem o quê? Um estudo e uma assessoria ali que se mostra importante, né? O porquê que é importante estudar. Sim. Aliando esse contexto, falando dos jovens, você falou, né, dos canais do YouTube que hoje divulgam livros e fazem esse trabalho. Vocês têm o podcast de vocês, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouco mais, né, sobre qual é a missão aí do Trilhas Literárias, né? Como que como surgiu essa ideia e tudo mais. E o que é uma trilha, né? Uhum. Quer falar, mano? Começou. Então, assim, primeiro precisava de um título, né, pro nosso projeto. Tínhamos já a vontade de fazer um projeto junto. O projeto, ele era pra ser um podcast? Assim, não necessariamente. Não se tinha definido, né, disso, o que a gente queria fazer. Na verdade, como a gente falou anteriormente, nós somos primos e as nossas profissões se parecem, né? A finalidade da nossa profissão é a mesma, leitura, educação. E aí, sempre que a gente se encontrava, a gente precisa desenvolver alguma coisa junto, mas os nossos horários não batiam, a distância, até que na pandemia, por conta da desistência, não, do afastamento das aulas, né, e as crianças acabaram ficando em casa, as aulas online, tudo remoto, e aí lá no SESI a gente passou a desenvolver esses podcasts para que a gente pudesse divulgar todo o conteúdo da nossa biblioteca. Isso entrou mesmo nas escolas, assim, podcast? Sim. Forte, assim, mesmo? Interessante vocês falarem, porque às vezes a gente acha que é muito na internet e tal, que não saiu, assim, pro... Que era uma maneira até professor, acho que usou o podcast para poder divulgar o conteúdo, como a distância, né? Teve a live, né, do professor que é remota, então olharam... E aí a gente passou a utilizar isso para fazer a leitura de um livro, a leitura de um capítulo, ou, sei lá, algum texto, coisa do tipo. Gravar e participar, né? Também. E aí,
pegando essa experiência que a gente teve lá, eu falei, Alex, tem uma coisa aqui que de repente a gente pode, né, fazer e esse projeto que a gente sempre quis, a gente pode de repente conseguir fazer, que é o podcast. Primeiro ele ficou um pouco, né, relutante, falou assim, mas como que seria isso? Eu expliquei pra ele, falei, vamos ver, vamos tentar fazer um teste aí. Aí se você quiser... E aí entrou, qual que foi o primeiro episódio, né? Falando sobre o título, pelo fato de eu ser escritor, eu queria, assim, um projeto que mostrasse um percurso, um caminho, né? Então as trilhas, quando você vai fazer uma trilha, você passa por vários trajetos, né? Por vários percalços ali também. E aí, como eu sou escritor, ele percebendo a dificuldade que eu tinha de divulgar a minha obra, o podcast tinha essa missão de ajudar pessoas que fossem escritores iniciantes, pessoas que trabalhassem com arte em si, né? Nós tivemos participantes, cantores, enfim, todo mundo que está começando algo diferenciado, que oportunizasse um meio de divulgação. Então, Por isso trilha, né? e por isso trilhas. E aí, coincidentemente, no 2020, que foi o ano da pandemia, eu estava no lançamento do meu 5º livro, que era um livro de crônicas, e aí nós juntamos aí a missão, né, a vontade que nós tínhamos de fazer algo para divulgação e comecei ali a divulgar o meu 5º livro. Esse aqui no caso é o 5º, tinha divulgado o 4º livro, que é o de crônicas, né? Oportunizando pessoas que tivessem na mesma situação, que talvez não tivesse um livro lançado, mas que tivesse um livro escrito que as demais pessoas precisassem saber que ela era escritora, né? Então, muitas pessoas me perguntam isso, como que você divulga o seu livro? A primeira coisa é deixar que as pessoas saibam que você escreve, né? Mostrar o que você escreveu para elas, para você ir ganhando um nome, né? Então, a grande missão do Trilhas Literárias, quando nós iniciamos isso há pouco mais de um ano, era justamente essa, né? Oportunizar pessoas que trabalhassem com arte e que quisessem ter a sua arte divulgada, né? Ou o livro, ou a música, ou pintura, enfim. Tivemos até youtubers entrevistados de outros estados, né? Vamos ter a nossa primeira participante internacional lá de Portugal, que entrou em contato com nós, através do Instagram, para também divulgar a obra que ela faz lá. Então, ó o caminho, né? Ó a trilha que se segue a partir de um ponto de partida, né? E aí, vocês já tem quantos episódios? Como funciona os episódios, né? Como que é feito? Como que é a produção? Quantos episódios são? A gente tá no 35º, lançamos essa semana aí, né? No 35º episódio. Tipo, um por semana, alguma coisa assim? A gente tenta lançar a cada 15 dias. Cada 15 dias. Cada 15 dias. Que eu acho que é um tempo legal para que as pessoas possam divulgar. O interessante também é que a pessoa que participa faça a divulgação, né? Porque só a nossa divulgação, de repente, fica limitada a um número de pessoas e acho que com o participante fazendo a divulgação, amplia até o número de pessoas que vão ouvir os outros episódios É importante, é crucial, é quase obrigatório essa conexão. Sim. Porque a gente produz, nós que fazemos podcast, um conteúdo onde o protagonismo é do convidado. Sim. Sabe? A gente fala e tal, mas no fundo a gente sabe que é do convidado. Sim. A arte que vai ser é a dele, a cara dele lá na nossa publicação. Então, como que vocês lidam com isso, assim? Já teve oportunidades que o participante não divulgou, não repostou? Sim. A gente passa por pessoas de diversos tipos, né? E aí, assim, é tudo feito pelo WhatsApp, a gente entra em contato via Instagram, mas depois as gravações são todas feitas pelo WhatsApp, né? Caramba, como assim pelo WhatsApp? A gente manda uma pergunta através de áudio. Entendi. E a pessoa responde essa pergunta através de áudio. Depois vocês juntam, né? Edita o episódio. Caramba, o primeiro trabalho da faculdade eu fiz dessa forma. Sim. E aí nós temos agora também a questão das lives no Instagram, né? O mesmo convidado que participou, né, no episódio via áudio, fazer o quê? Com que ele também se sinta, muitos convidados a primeira vez participaram de uma live foi com um podcast. Por exemplo, tá com o seu livro, mostra o livro pro pessoal, né? Conta como foi o processo criativo, o processo de edição. Então nós temos também essa além do episódio, possibilidade de fazer a live com o convidado, né? E aí a gente sempre vai no segmento, né? Manda tudo pro convidado também fazer a sua divulgação. Postar nos stories, né? Publicação no Facebook, no próprio Instagram. Mandar sempre
o maior número de pessoas possível. Isso é de suma importância. E aí, numa dessas, vocês devem ter achado, né? A editora Costelas Felinas e tudo mais. Sim. E hoje, a gente tem uma grande variedade de divulgadores dos livros nas mídias. No Instagram. Será que foi o algoritmo do Instagram que conectaram vocês com editora Costelas Felinas? Não, na verdade foi assim. Na editora Costelas Felinas tem uma escritora em Barra Bonita que chama Adriana Pavani, que publicou com eles. Uhum. E aí, assim, lá na minha cidade, uma cidade de 35 mil habitantes aproximadamente, os escritores de lá têm essa cultura de um ajudar o outro, né? Bom. Um divulgar o outro, né? A divulgação ali conjunta. E aí, sempre que alguém publica um livro, a gente procura saber que editora que é, qual que é o trabalho, né? E aí a Adriana Pavani me indicou a Costelas Felinas, que é a Cláudia Brino e o Vieira Vivo. Sim. E eu precisava justamente de uma editora, porque no final desse primeiro semestre eu publiquei um livro com os meus alunos, um livro de poesia. E eu queria uma editora que fizesse esse trabalho artesanal, né? E aí deu certo, também pelo fato da Adriana Pavani. Eu sempre no Trilhas Literárias leio muitos livros e faço a resenha também, para ajudar os escritores iniciantes, né? E aí eu fiz a resenha do livro da Adriana Pavani e aí cheguei a conhecer a Cláudia, assim, de maneira mais próxima mesmo, estando à distância, né? E aí eles gostaram do trabalho que a gente fez no Trilhas Literárias. Convidamos eles para um episódio. Primeiro episódio. Fizeram uma live também. Sim. Né? Então aí, a questão da proximidade, né? Que essa bolha de escritores ou de pessoas que trabalham com arte possibilita o quê? Novos contatos, né? Novos conhecimentos, né? E a divulgação dos livros, né? Exatamente. E hoje todos os episódios nossos, eles divulgam nas redes sociais deles. Costela Feliz. Legal, tem uma conexão bem forte, Bem então. forte. E Isso curiosamente é muito bom. amanhã nós vamos conhecê-los lá pessoalmente, na Ah, cidade só deles. um intervalo de um dia aí de diferença. Pô, isso é sensacional, porque é bem, assim, é bem importante esse trabalho, né? Mesmo que seja, por exemplo, voluntário, né? Vocês não ganham nada monetariamente, né? Fazendo esse trabalho. Mas você ter a pessoa que está divulgando, que está mostrando ali, ó, essa obra aqui é muito importante, muito legal, porque ela fala disso, e esse autor, e essa editora, mantém o hábito, né, da leitura, essa arte mesmo, viva, né, hoje. E vocês estarem produzindo alguma coisa com um propósito, né, que a gente aí tá trocando ideia aqui, tá tendo esse papo, e muitos fatores com propósito do que vocês querem, assim, na educação do Brasil, na leitura, né, vocês são realmente, tipo assim, preocupados, né, com esse setor, né, da sociedade. Sim. E aí, assim, é legal que fala assim, trilhas literárias, não se fala só sobre literatura, né? Nós temos o hábito aí de correr, né? Somos corredores, fomos a São Silvestre, gravamos vários percursos, né? O antes, durante e depois, desde a retirada do kit, percursos da prova e depois lá com a medalha. Como que funciona, né? Pessoas que talvez não tiveram oportunidade de correr uma São Silvestre, através do vídeo, do conteúdo produzido, vão passar a conhecer como que é, né? E aí, assim, fala sobre futebol. Enfim, tá tudo engajado não só restrito à literatura. Sim. Né? A arte, porque bem que se fala que o futebol é uma arte, né? O esporte é uma arte. Então, essa interação que a gente tem também, por essa ótica, né, não literária, também é legal. E o que seria a São Silvestre aí, pra quem não sabe? Sem ser no dia 31 de dezembro, né? Fora do dia 31, como que ela... Olha, primeiro que um desafio grande, né? Porque são 15 quilômetros. É claro que você não vai correr uma São Silvestre nada. Nós temos um preparo muito grande, né? Começamos a correr por esporte. É 31 de dezembro, né? 31 de dezembro. Caraca. Do último dia do ano. Todo mundo só lembra no último dia do ano, porque né? Passa na TV. É verdade, é verdade. Mas tem um contexto, porque desde a retirada do Acaba meia-noite. Desde a retirada do kit, você vê ali 35 mil pessoas. Eu falo assim, poxa, a população da minha cidade correndo nas ruas de São Paulo, né? No centro histórico de São Paulo. Então tem todo um contexto. Quando você tá correndo ali, pelos trechos históricos de São Paulo, pra quem gosta de literatura, é fantástico, né? Ver aqueles prédios, aqueles monumentos, né? E aí tem esse contexto, a retirada do kit, como que funciona? O que vem no kit, né? É a pré-prova, como que é aquela atmosfera, as pessoas ali, os primeiros 2 quilômetros você não consegue correr, você vai andando porque é muita gente, não tem como passar, né? Ali na Paulista. E aí conforme você vai correndo, começa a passar ali Pacaembu, né? Na própria largada ali no MASP,
E aí você vai... Aí chega na A rota, ela sempre é a mesma? Ela não muda? Olha, se muda uma curva ou outra, pelo que eu li. Não entendi. É pouca coisa. Mas o principal é mantido. E aí tem naquele final ali a temida subida Brigadeiro, né? Que é os 2 quilômetros finais. E é bem no final. Bem no final, né? O 13º quilômetro, porque correr 15 quilômetros não é fácil, né? Não mesmo. Muito treino. Por isso que a gente se prepara aí durante o ano. E aí quando você tá na reta tem uma final... aguinha aqui, pode colocar ali. Não, eles têm... No percurso tem água. No percurso tem, né? É porque não dá, é impossível. Sem água, mano. Sem água é impossível. Acho que a corrida, ela tá muito aliada com a questão do desafio, né? A corrida, porque... Por exemplo, agora eu tô fazendo uma coisa que eu quero fazer 5 km abaixo dos 20 minutos. Esse daí é um desafio bem interessante. Então tá bem, né? Então, a primeira vez que eu corri, quer dizer, né? Correr, na verdade, é um hábito, né? Então, eu voltei a treinar na academia, foi em abril desse ano, né? E aí eu tava fazendo, tipo, 5 km em quase 40 minutos e tal. Agora eu tô fazendo em 25. Então, é uma coisa legal. Vocês já conseguiram fazer esse tempo? É uma coisa que tem muito conteúdo. Nós assim, né? participamos de uma prova domingo, lá em Santo André, dentro de um shopping. E aí, para nossa surpresa, no final, quando a gente cruzou a linha de chegada, a gente viu 21 minutos e 44. E ficamos surpresos, né? Porque geralmente a gente faz... o melhor que eu tinha feito foi 25 cravado, em uma prova também. O Alex também falou que em um treino ele chegou a fazer 25 e 25 alguma coisa. E aí quando a gente cruzou com 21 e 44, eu falei, nossa, será que tá certo? Será que quebrou o relógio? GPS, será que tá tudo certo? Mas aí no final a gente viu que... Tem os dois grandes desafios, né? É 5 km abaixo dos 20 e os 10 km abaixo dos 40. É uma pira, porque você entra assim, quem gosta do esporte fica, né? Tipo, quero bater esse tempo. E aí, às vezes, como eu tô correndo pra chegar nesse daí, você tem diferença de segundos. Segundos, exatamente. Então, eu corro, sei lá, de segunda a sábado na academia. Então, às vezes eu terminava em 27, aí teve um dia que eu treinei 26 e 58, né? Que já virava pros 5, 20 na esteira, né? 26 e 55. Então, cada vez que você faz um segundo a menos, você já fala, opa, já foi melhor. Já tá mais próximo, né? Já te dá um ânimo, né? Pra continuar, pra melhorar, né? Assim. E porque a corrida, ela tá relacionada a isso, né? A superação, né? E a cada segundo ali, tem uma diferença enorme. Sim. Pô, se você pega, por exemplo, de 21 minutos para 22, 1 minuto a menos correndo na mesma distância, significa que você aumentou a intensidade e o seu corpo acostumou com isso sem você perceber, uma coisa praticamente automática. Então, é saúde, é muito bom. O bem-estar, né? Nessa mesma corrida que a gente fez domingo, a nossa posição lá geral, ficamos em 53 e 4, né? Acho que não, 53 e 54. O que ficou lá em 30º alguma coisa, a diferença era de 1 minuto. Falei, se a gente 1 minuto mais rápido que a gente tivesse feito a prova, a gente chegaria naquelas posições ali. Então, de repente, se estivesse à frente, né, no grid de largada, as pessoas ficam ali aglomeradas, né? De repente, se estivéssemos ali logo no início, talvez tivesse alcançado. E como que é, tipo, uma seleção de pessoas? E são pessoas comuns? Como que funciona todo esse processo? Tem os corredores amadores, né? As pessoas que trabalham, que vivem só do esporte, né? E a classe que nós pertencemos, que somos amadores, né? Corremos pelo bem-estar, né? Pela sensação boa de estar ali, vendo outras pessoas praticarem um esporte. Acho que seria isso. Que a gente brinca que é um mundo que não tem mais volta. Depois que você entra nesse mundo de querer correr, a partir do momento que você entra na internet para pesquisar onde vai ter provas de... A comprar porta-medalha para colocar as medalhas que você coleciona durante o ano, né? Não tem mais volta. A corrida, ela é uma coisa muito interessante, né? Tem, por exemplo, até pessoas que gostam só de correr e não fazem, por exemplo, musculação, né? E é uma coisa, assim, muito importante, assim, porque acima de tudo é saúde, né? Sim. Eu acho que a minha visão, né? Assim, lógico, todo e qualquer esporte é benéfico, faz bem pra saúde, mas eu sinto que a corrida, ela é mais benéfica do que a musculação, no sentido, assim, de saúde, de atividade, né? Sim. Porque a corrida você tem que estar concentrado todo segundo,
todo momento, né? Musculação, sei lá, eu vejo pessoas... Eu vou na academia todo dia. Eu vejo pessoas fazendo, tipo, musculação olhando o celular, sabe? Conversando com o outro. Lógico que não é todo mundo, mas, né? E aí eu vejo e falo, pô, aquela pessoa não tá com o propósito ali da atividade física. Agora, a pessoa que tá correndo na esteira, ela tem que estar ali todo segundo na concentração. Exatamente. Senão ela cai na esteira, entendeu? No sentido mais besta possível, ela cai. Então, tem, acho que traz, acho que mais uma concentração maior, algo mais é mais mental, assim, sabe? O que eu enxergo, não sei como vocês enxergam em relação a isso. Assim. Sim, o psicológico, né? E também, assim, o pessoal especula muito com o bem-estar do corpo e, sobretudo, da mente, né? Sim. Eu que trabalho com salas de aula aí do 6º ano ao 3º do ensino médio. Públicos diferenciados, né? Cada hora com um tipo de público diferente. Chega no final do dia, mentalmente e naturalmente, a pessoa tá cansada, né? Então a corrida libera e liberta esse cansaço mental e faz a mente aí Porque hoje em dia voltar as ao pessoas confundem muito, né? A preguiça com o cansaço mental. Muito, totalmente, assim. E é perigoso, né? Porque senão acaba entrando naquela zona de conforto e tal. Porque tem muito disso. Sim, a gente passa muito por isso. Você vai na academia às vezes, a pessoa sai sem suar. Sim. Ah, terminei meu treino aqui. Você olha pra pessoa, a pessoa tá inteira. Não tá com a perna doendo, não tá suada, não tá de boa. Eu falei, ué, tá bom, né? Algo errado aí, né? Tem algo errado aí, mas tá bom, né? Tipo, e por isso que algo mais blogueiro, né? Tipo, tá ali pelo fato de ir para a academia, não pela atividade física mesmo, né? Ou porque o amigo tá indo e tá postando foto. Porque uma coisa é fato na corrida. Vamos supor, seja a velocidade, o tempo que você faz, a distância que você faz, vai sair suado, com as pernas doendo, cansado. Isso é inegável na corrida. Né? Você sai cansadaço. No treino de hoje eu paguei 2 vezes, porque o cansaço ali, eu já tinha feito um esforço além do normal no domingo, né? Vou controlar a respiração, paguei 2 vezes, quer dizer, em prova normal talvez eu não pagasse, né? Sim. Mas o que é? O natural também desses esses percalços aí no decorrer do treino, né? Se tá cansado, eu tô com preguiça, mas hoje eu tenho que ir. Então mentaliza isso também. Tô com dor no joelho, tá, mas eu preciso seguir o meu treino. Então tem essa questão também no decorrer, né? Sim, com certeza. E tirando a corrida, quais outras atividades físicas, outros esportes que vocês também se interessam, que vocês praticam? Eu jogo futebol nos finais de semana. Não tem como, né? Futebol acho que é a questão do Brasil, né? Acho que é a raiz daqui, né? Do povo, assim. Livros de futebol, vocês já consumiram? Sim, tenho a minha biblioteca do Palmeiras na minha casa. Todo título que o Palmeiras ganha, todo livro que o Palmeiras lança, eu adquiro. Tenho esse hábito também. E você? Eu não sigo muito pra esse lado, não. Sim. Você separa, tipo, o esporte da leitura? Você prefere ler sobre outras coisas? Tem uns assuntos que eu gosto mais. Mas eu consumo de outra maneira, não livros, mas matérias, jornais, revistas. A gente fica atualizado. Uma matéria marcante assim que você viu, foi bem produzida, você lembra assim? Rapaz, de cabeça assim não tem nenhuma não, mas é diariamente, né? Os programas esportivos, você lê na internet, por exemplo, o dia que a gente assistiu a quinta-feira, foi quinta? Quinta-feira passada que a gente assistiu o jogo lá da Copa do Brasil, como ele tá lá em casa, então a gente assistiu juntos. Foi o... Vocês são palmeirense e São Paulino, né? Isso. Sim. E aí no outro dia você vê a repercussão do que aconteceu, você vê o... Vai pro trabalho, você vê a cara dele. O técnico do Palmeiras falando de algumas coisas, aí o técnico do São Paulo vai lá e retruca em cima, o VAR tinha que ter anulado o gol porque teve impedimento, aí não traça a linha. Então esse tipo de coisa que a gente consome que é bastante interessante. Como que foi esse cenário de rivalidade na quinta-feira lá de vocês? Olha, é interessante porque assim, a minha família inteira é São Paulina, apenas eu palmeirense. Então, assim, nós somos primos bem próximos no decorrer da nossa vida. E aí eu me senti assim, eu tava no ambiente inimigo, né? E, assim, primeiro tempo feliz, né? Super... Você sentiu que o palmeirense foi a vida inteira, aquele palmeirense sofrido. Déjà vu do final do Campeonato Paulista, né? Que a gente tava ali derrotado, começamos com tudo, assim, eu achei que ia acontecer o mesmo, né? E de repente o jogo virou. Eu tive que aceitar, né? Aceitar a derrota, apesar de não ter concordado também pelo contexto do VAR, né?
Porque eu acho que se tem a tecnologia... se a gente tem a tecnologia, tá ali, como que se consegue errar o que tá visível, né? O brasileiro conseguiu acabar com o VAR, né? Eu ia fazer uma live ontem falando lá no meu perfil pessoal, só que eu lembrei que vocês assistiram, né, produziram uma publicação ali, e aí eu vou falar sobre hoje. Vai ter um capítulo aí, vamos estar analisando aí o Choque Rei, né? Choque Rei de quinta-feira que teve aí. Divulgaram, né, recentemente o áudio do VAR, né, da cabine. Dá pra ver que os caras são muito incompetentes, né? Não analisaram o impedimento, não analisaram a postura ali do Caleri, né, com o Gustavo Gomes, que o Caleri também puxa a camisa antes, né? Do Gustavo Gomes. Então. Mas eu sinto também, vamos colocar paixão aqui, que o Palmeiras também não precisava, tipo, de erro de arbitragem. Exatamente, concordo. Ele adotou um ritmo muito forte ali no início do jogo. Um ritmo que o São Paulo tava perdido. O Miranda, enfim, tava meio que perdido ali com os dribles do Dudu, com a agilidade e tal. E o Palmeiras ainda peca nisso, de matar o jogo. Matar o jogo, exatamente. Como que você observou esse cenário? Olha, assim, e aí, agregado a essa questão psicológica, falando sobre o esporte, a questão dos pênaltis, né? Que nas últimas 5 disputas de pênaltis, o Palmeiras perdeu as 5. Né? Então, assim, teve um pênalti perdido no jogo normal. Exatamente. Então, essa questão psicológica também agregada a essa questão do não matar o jogo. Porque não é esse. São vários jogos. Mesmo aqueles que o Palmeiras saiu vitorioso, né? Tá ali de repente 1-0, 2-1. Tem a oportunidade de deixar a partida mais tranquila e não faz. Então é algo ali que o Abel precisa trabalhar pra ontem, né? Porque a gente tá vendo repetidas vezes isso acontecer. Então isso assim, quando o Veiga perdeu o pênalti, também me veio aquela pulguinha atrás da orelha, né? Falei, vai acontecer o que não devia, por quê? Por falta do próprio time não matar o jogo. Então. E aí o São Paulo, enfim, no primeiro tempo, eu acredito que foi, sim, amassado pelo Palmeiras, sim. Só que aí vem o Rogério no segundo tempo e joga muito bem taticamente. Ele dá ele fala algo no contexto psicológico ali do ambiente, no vestiário, para os caras voltarem ligado, né? Na defensiva e também colocar a bola no chão e tentar uma investida. E aí ele faz uma mudança muito boa, né? Que acho que traçou meio que o jogo. Que foi colocar o Luciano, né? O Luciano foi no lugar do Igor Gomes, se eu não me engano. Não, foi no lugar do... Não recordo. O Luciano entrou e entrou também um zagueiro do banco, que agora eu não me recordo. Só que aí ele tira o 3-5-2 e coloca um 4-4-2. Ele faz uma linha de 4 ali na defesa, tira aquela linha de 3, que né, tava dando muita brecha nas avenidas. E aí o São Paulo consegue, né, atacar mais o Palmeiras. Como que foi essa diferença pra você de ânimo do primeiro tempo pro segundo tempo? O que você sentiu ali no primeiro tempo? Na verdade, eu posso te falar o que eu senti já no primeiro jogo. O São Paulo ganhando só de 1-0, eu não acreditava que sairia classificado no segundo jogo. Porque... teoricamente, o Palmeiras dentro de casa é muito forte e eu não acreditava que o São Paulo pudesse ganhar do Palmeiras lá dentro do Allianz. Já chegou a ganhar lá, não? Ganhou acho que 2 ou 3 vezes, mas eu não acreditava que ganhasse. Por conta de o Palmeiras é um dos melhores times do Brasil hoje. E aí o primeiro tempo, o Palmeiras, como você disse, o Palmeiras amassou o São Paulo e 15 minutos, né? Foram 2 gols, 15 minutos. Aí eu já tinha praticamente desistido. E aí com a virada... Não, minto, a partir do momento em que o jogador do Palmeiras perdeu o pênalti, ali o São Paulo começou a gostar do jogo e aí que eu acho que foi a virada. Mas o sentimento foi desde no primeiro tempo o São Paulo já está desclassificado e no segundo tempo com o pênalti perdido e o pênalti convertido para o São Paulo, foi bom, agora acho que pelo menos para os pênaltis a gente vai levar e a gente vai conseguir alguma coisa, porque pênalti, né? E foi algo muito rápido, eu acho que caiu nessa linha de oportunismo ali do árbitro também. Dele, ter dado um pênalti ali pro Palmeiras, ter ficado meio da dúvida, sei lá, o que ele sentiu na hora, e logo depois tem um lance pra você dar um pênalti, né? Uma oportunidade pra você dar um pênalti. Se aquele pênalti foi ou não, teve a oportunidade dele... finalizar, matar o jogo ali, né? De matar o jogo ali. Mas acho que psicologicamente, assim, o mérito foi do São Paulo. Ali
se deu o resultado da disputa de pênaltis. Exato. Né? Você Exatamente. tava 2-0 pro Palmeiras. O Veiga, né? O Veiga perdeu o pênalti, que poderia ser o 3-0. Ali, se fosse 3-0, acho que realmente o Palmeiras passaria. Difícil. Ele perde o pênalti, logo em seguida tem um pênalti pro São Paulo, Logo independente do erro de arbitragem. E o São Paulo vai e converte. Ali, se fosse pros pênaltis, já tava a carta escrita que o São Paulo ia passar. E aí começa o primeiro pênalti e o Palmeiras já perde, né? Exatamente. Com o Veiga aí. Mesmo que tenha perdido do São Paulo depois, o psicológico, eu acho que ele tava a favor do São Paulo. Sim. E no segundo tempo foi um jogo de mais volume do São Paulo. Apesar Era de aquele que, jogo, tipo assim, caramba, o Palmeiras já tava assim ali no início do segundo tempo, caramba, a gente não pode tomar gol. E no primeiro tempo não tinha esse sentimento, né? Acho que também o Palmeiras recuou a linha no segundo tempo, né? Os defensores estavam mais perto da área ali, perto do Acho goleiro. que é natural também, né? Pelo Desgaste, né? O ritmo também. Mas eu não sei, você sente que o Palmeiras, ele foi pro 2-0 ali e abaixou o ritmo quando fez 2-0? Olha... Porque eu vi muita gente falando isso, mas não sei. Acho que o Palmeiras tá muito desgastado também. Sim, mas assim, eu sinto que o Palmeiras provou do próprio veneno ali, ó, citando aquele jogo Palmeiras e Atlético Mineiro, a volta da Libertadores. Porque o bom gestor ali, enquanto técnico, tem que fazer o grupo trabalhar também com o regulamento do campeonato. Então o Atlético Mineiro fez 1-0, aquele, né, sinal famoso do Abel. Calma que se faz um gol, o regulamento tá do nosso lado, né? O Rogério tentou passar também aquilo pros jogadores do São Paulo, né? Diminuiu o placar e ia pros pênaltis. Hoje, pro palmeirense ir para os pênaltis é sinônimo do quê? Infelizmente de derrota. Então essa questão ali psicológica foi também tratada ali por parte do São Paulo, né? Assim que o Veiga perde o pênalti que o São Paulo faz, né? Já fica aquela pulguinha atrás da orelha, ó, nós erramos eles já fizeram, né? Se for pros pênaltis, qual a probabilidade de qual time sair vencedor? E que infelizmente foi o que aconteceu. Mesmo na casa do adversário. Isso o psicológico, ele é diretamente ligado ao esporte, né? E ao atleta. Né? Então é uma coisa que faz mesmo muita diferença. E aí você olha assim, o gol tão grande, né? O jogador como consegue errar um pênalti? Eu que quando jogava era goleiro... Deve ser muito louco o jogador ali, numa decisão, estádio, né? Quando, por exemplo, é anunciado o cara pra bater o pênalti, a torcida, né, com volume alto e tal, só que o cara vai correndo pra cal, a perna, e a torcida vai diminuindo o volume, vai ficando o silêncio no estádio. O problema maior é que o Veiga dificilmente perdia um pênalti, né? Até umas 3 rodadas atrás. Aí dificilmente ele perdia. Isso é verdade, né? Ele bateu acho que mais de 25 pênaltis pelo Palmeiras. E tinha feito todos, né? Tinha feito todos. O do Mundial do Clubes, né? Isso. Que é mais pressão do que aquilo ali. Eu achei que ele ia errar nesse então. Uma coisa que é interessante da parte do São Paulo também é que meio que... Eu lembro quando o Marcos aposentou no Palmeiras que ficou um vazio assim de uns anos, né? Até chegar um goleiro, né, que substituísse. Ficou acho que um ou 2 anos, 2011, 2012 ali, né? Isso. O fantasma do Marcos, qual vai ser o goleiro que vai substituir? Eu sinto que o São Paulo também tem isso. O Rogério se aposentou em 2015... 2016. 2015. Né? Desde então, acho que não teve um goleiro grande, assim, lógico, não vai ser do mesmo nível que o Rogério, mas que substituísse altura, por exemplo. Ou que lembrasse. Que o São Paulino ficasse confortável, que ele tá no gol. E aí o que acontece? Difícil. O mérito total foi do Jandrei, que fez 2 defesas de pênaltis durante o jogo, que selou a classificação, né? Então, mostra também um mérito também, né? Do São Paulo. Acho que o Rogério também deve dar uma assistência bem grande assim pra ele, porque ele tem a chance de se consagrar. E se o São Paulo consegue um título esse ano ou 2, né, tem a Sul-Americana também, seria importante pro Jandrei como goleiro de São Paulo, né, pra torcida pegar uma confiança também, né? Como que você vê? No começo também, quando ele chegou, também ele foi um pouco questionado, né? Teve umas falhas aí. Mas ele tem se dado bem esses últimos dias aí. Aquele outro lá que o Volpi. O pessoal não gostava, né? O Volpi também, ele do mesmo jeito. Ele chegou muito bem, fechava o gol, mas ele dava umas falhas que você desacreditava. E aí antes do Volpi tinha o Denis. E tinha mais algum. É que eu não lembro dos goleiros de São Paulo, eu lembro disso mesmo. O Denis também teve. Nossa senhora. Goleiros do São Paulo me vem. Rogério Ribeiro. Renan Ribeiro. Não, teve o próprio Sidão que foi despachado, né? Aí onde já fui. Nossa, verdade, né? Caralho, todos eles foram despachados, né? Todos eles foram despachados. Você vê, eu não tava nem lembrando.
Cara, Não, tá difícil, tá difícil de arrumar um goleiro, mas Quem sabe o Jandrei não chegou um momento bom aí, né? sim. Ah, o Jandrei acho que foi um jogo atípico, mano. Já colocando a minha aqui, ó. Mano, Sinceridade tem que... o Jandrei, prevalecer. velho, ele é muito, acho que, sortudo, sei lá, velho. Ah, eu acho ele, que não tem é, mérito. ele não é um goleiro bom. Eu acho que não, quando ele tem um- mérito por essa Você, partida, como, lógico. como já sendo um goleiro, quando o goleiro ele pega o pênalti, eu acho que ele é mais mérito do goleiro do que... Porque assim, não tem segredo. No ângulo ou rasteiro, não tem como o goleiro pegar. Sim, Né? É. O pênalti tem que ser muito mal batido, né? muito mal É que, batido. tipo assim, o Wesley bateu uma E ainda pra assim, caramba, mano. o cara pode bater mal e fazer o gol. Mas o Wesley, nossa, tipo assim, eu acho que foi mais demérito do Wesley Do Wesley foi do ridículo. que mérito do Jandrei, mano. Ridículo do A Wesley. do Veiga, sim, foi mérito Foi mais do... no canto, Foi mérito do Jandrei. Mas o do Wesley foi ridículo, pô. Não tem como. Ele foi com a perna aberta, assim, correndo com a perna aberta. Sabe? Não tinha posição pra ele colocar a bola no canto ali. Porque ele não sentiu a pressão, porque ele é mais sim, novo. sentiu. Com certeza sentiu. Com certeza sentiu. É, porque tem muito disso também, né? A pressão ali. Acho que foi recorde, né, de público do estádio Foi. do Palmeiras. Então, Mas teve Tá as ali. defesas que o Jandrei fez também no jogo normal. Teve a do Verón, que a bola bate assim, ele defende, né? A bola passa. Teve a do Dudu, que o Dudu bate rasteiro, a bola pinga, a bola pinga Sim, na frente do né? Jandrei, ele levanta um pouco assim, faz a Ia defesa. ser o gol, né? Só que eu não consigo ver como assim, totalmente mérito do Jandrei. Eu acho que faltou do Palmeiras. Sim. Faltou, o Rony fez muita falta, eu acho. Eu falo assim, o pênalti, a desculpa do pênalti perdido é o cara acertar a trave. Porque é mais difícil você acertar a trave do que você acertar propriamente o muito gol. mais É. difícil. Não é? Então assim, pelo menos na minha opinião, o que eu mais assim, dou a desculpa é pênalti na trave, Tem que acertar o gol. né? Que é mais difícil. Agora, tem que treinar, né? o pênalti do tempo normal que ele chutou por cima foi feio demais, né? Foi zoado. O pior é que, tipo assim, eu nem fiquei tão bravo porque ele bate desse jeito. E ele, tipo assim, eu falei, A bola subiu muito. Né? Pior que ele bateu vários assim já. Ele bateu na Libertadores, nas oitavas. Ele tem, tipo assim, ele tem um arsenal de como bater o Veiga. De alternativas pra bater no gol. Então você não espera que ele vai errar dois pênaltis seguidos, 3 pênaltis seguidos. Acho Dois que no não, mesmo mas jogo aí ainda. vem daquela questão, né, dele ter errado o primeiro. Porque você fica 25 pênaltis sem errar, aí quando errou o primeiro, Então, aquele contra o Desencadeou. Santos foi na trave ainda, né? Ainda assim. mas mesmo assim, já perdeu. Aí já acho que já pega um pouco, né? E o que eu acho também, tipo, você tem que testar um goleiro baixo. Porque o Jandrei, querendo ou não, ele é um goleiro baixo. A altura dele pra goleiro, eu não colocaria no meu time, por exemplo. Uhum. Não colocaria. Então você tem que chutar, você tem que... O Scarpa, que é o chuta-chuta, cadê nos jogos que precisa, sabe? Se eu fosse São Paulo, eu não teria tanta confiança no Jandrei, não. Porque, por exemplo, eu acho que foi situacional. Porque, por exemplo, eu não gosto de goleiro baixo. É uma coisa minha, assim. Tipo assim, teve a época lá do Keylor Navas lá no Real Madrid e tal, mas nunca me passou uma confiança assim. Pra mim, goleiro é tipo assim, da altura do Courtois, por exemplo. Grandão mesmo, né? Que aí realmente consegue fechar o gol e tal. Ou o próprio Everton, né? O Everton ele também. O tronco ali. Fortezão, né? Zagueiro também. Não me desce zagueiro baixo também. Tem que ser muito técnico. Muito técnico. Tem que compensar a altura que ele não tem, eu acho. Que é difícil, exatamente. né? O futebol e o físico, eles são aliados, né? Quanto mais atual, mais físico, né? Exige hoje em dia. Pô, você pega os jogadores de 20 anos atrás, os caras mirrudinhos, assim, né? Atacante era tipo magricelo. Hoje em dia não pode. Não pode, Não pode, você tem que fazer academia, né? Tipo, não interessa, você vai jogar bola, mas você tem que ter a parte física aqui, 2 treinos por dia, é uma coisa... E antigamente os jogadores puxada, jogavam por mais tempo também, né? Esses dias eu tava vendo no Facebook a escalação de um time do São Caetano. E tinha o Luiz Pereira ainda com 42 anos, tava jogando no time do São Caetano. Eu falei, caramba, Cara. Então, hoje em dia, 35 anos tem jogador que já parou, já não quer saber de mais verdade. nada. É Isso verdade. mudou muito Isso é a verdade. aposentadoria. Aposentadoria. O esporte tá mudando, Tem cara né? que se lesiona muito e nos 32 31 anos. Que, tipo, pede muito dele, né? Tanto que assim, Qualquer- o jogar 2 vezes por semana, né? A gente tava até conversando sobre isso. Calendário. Como que não conseguir jogar 2 vezes por semana um jogador profissional também
É pra acabar, né? Profissional, né? Dois joguinhos. Ele por treina semana. pra isso, né? Uhum. E aí ouve-se muito falar sobre isso, né? Sobre, tá em 3 competições, tudo bem, mas em 2 competições, 2 vezes por semana pra ter o seu rendimento 100%. Por isso que o Abel também, ele deixou uma marca aqui no Brasil em questão de trabalho, sabe? Uma coisa que é defasada aqui no Brasil, que é essa questão do calendário. O Palmeiras foi o time que mais jogou na temporada 2020-21. Mas no futebol, assim, mundial. Fez mais de 70 jogos, se eu não me engano. Por aí, sabe? Porque tava em 3 competições, né? Copa do Brasil, Recopa, Paulistão, Supercopa do Recopa, Brasil. Supercopa do Brasil, Libertadores, Mundial. E aí Dois esse ano... mundial seguido, né? E aí E onde ele já fez uma bateu gestão 100 muito gols, boa, né? pô. Que ele consegue 2 títulos Então, em meio a isso. Exatamente. Eu acho que veio com os técnicos estrangeiros essa questão de fazer um revezamento dos atletas, né? O Brasil não tinha muito disso. Sim. Era aquele time, os 11, e só saía se machucasse. Aquele Jorge Jesus, né, do Flamengo. E aí eles que trouxeram essa questão de, tipo, cada campeonato você vai com um time, faz uma mescla, por conta disso aí também, né? Que se fizer essa mescla, rebaixa, porque não tem o elenco. elenco. E aí que entra a questão Isso que é da complicado. Crefisa, né, do dinheiro. Mas Que eu vi, São ó. poucos times que tem isso, Eu né? vi isso no Palmeiras em 2018 com o Filipão, né? O time das Copas era É. no Brasileirão, tanto que ganhou o Brasileirão com o time reserva. Então ali começou, né, a se especular a importância de ter um elenco grande que dê conta das duas. Mas assim, o elenco tem que ser grande, tem que ser forte, né? Que nem você falou, tem time que se fizer isso vai cair. Porque o time reserva é tão ruim que... E olha a Também dá meritocracia conta. na questão do Gustavo Gomes. Em 2018 ele tava no time reserva. Exato, A zaga titular era aquela que perdeu pro Boca. isso. Antônio Carlos e Edu Dracena. O Edu Dracena hoje tá aposentado e o Antônio Carlos tá jogando na MLS. Que assim era péssimo, Antônio Carlos, né? do Luan. O Luan tá na reserva. Luan era banco em 2018 Ah, é? também. Era. Ah, não sabia, caraca. O Antônio É, Carlos O por si Gustavo só o Antônio Carlos e Edu era Dracena. péssimo, né? Era horrível. Eu acho que o Luan aprendeu com ele ali. Porque assim, chega jogo decisivo, ele erra, né? Luan, Falando assim de peças assim do São Paulo, que eu acho que mudou o time. Caleri, indiscutível. Mas um cara que jogou muita bola. Ele joga muita bola, esse cara. Gabriel Neves. Sabe, o volante do São Paulo. Ele O que você acha tá desse jogador jogando. aí? Ele chegou aí meio que ficou muito tempo na reserva, né? Muito Entrava, não entrava. Até, acho que Machucado, né? questão de contrato, eu não sei se o contrato dele tá pra vencer, falaram que ele ia embora, e aí de umas rodadas pra cá o Rogério começou a colocar ele e não saiu mais. Começou a dominar ali o meio de campo e... Ele tem muito... Eu não vi o São Paulo que dava muito essa transição de meio campo, defensiva, pro ataque. Tipo assim, transição defensiva pro ataque ou transição do meio campo pro ataque. Ele faz os dois. Ou ele pega a bola de líbero ali na zaga e transiciona pro meio campo, ou ele pega no meio campo mesmo e leva ela até o ataque. Ele é muito esperto assim. Foi uma contratação que o São Paulo queria há um tempo já, né? E aí não conseguiu fazer essa contratação, sei lá, questões de salário, não sei se o outro time não quis também. Mas aí quando o São Paulo trouxe, ele veio com um status até que interessante, né? No time que ele jogava lá, ele desenvolveu um bom futebol lá. E o que falar do Patrick, meu? Tipo assim, um cara que fisicamente você sabe que não tá nos conformes, assim, no futebol assim no geral. Só que, meu, ele tá jogando muita bola aqui no futebol brasileiro. Como se Ele tava ontem no programa lá naquele Bem Amigos. Sim. Ele tava lá dando entrevista ontem, a gente até assistiu um pedaço lá. Ele tava falando que com a chegada dele no São Paulo, ele ficou 4 anos no Inter, né? E nessa adaptação aqui em São Paulo foi um pouco difícil. Ele teve algumas lesões, teve a questão da Covid também que ele pegou. Então até ele entrar num ritmo, entrar em forma também, que tudo isso deixou ele um pouquinho mais gordo. Então até ele entrar em forma e desenvolver esse futebol, demorou um tempinho. Mas ele tem sido uma das peças fundamentais pro São Paulo nesses últimos jogos aí. O Caleri também, o Caleri mudou o ar no São Paulo, hein? Ele mudou, assim, todo o astral, eu acho, meu Deus. E parece que ele só joga no São Paulo, né? Porque veio da primeira vez que ele fez a passagem no São Paulo, jogou muito bem, saiu e aí ficou pingando nos times lá na Europa. Não se destacou, né? Voltou pro São Paulo e é o destaque do time. Acho que se não tivesse o Caleri ali, o São Paulo tá lá embaixo na classificação. Que loucura, mano. Ele é o vice-artilheiro, né, do brasileiro. Joga de... o time joga pra ele, né, também. Tem esse fator. E aí, falando na questão de competições, você como São Paulino, eu gostaria de ouvir isso mesmo. Você acha que
a Sul-Americana ou a Copa do Brasil? Se você pudesse escolher, qual que você escolheria? Eu imagino a Copa do Brasil pelo fato de São Paulo nunca ter ganhado, né? Mas eu acho que chances mesmo, acho que o São Paulo tem na Sul-Americana. Então, eu acho que o São Paulo tem mais chances de ganhar a Sul-Americana do que a Copa do Brasil. Porque agora a gente tá até... No momento que a gente chegou, a gente tava ali no carro vendo os confrontos, né? São Paulo pega o América. Quem que foi, inclusive? São Paulo pega o América, né? Quer dizer, ele não pode desmerecer o adversário. Não, mas dentre os adversários, não é um adversário. É difícil jogar na Independência. Sim, e o Palmeiras jogou no... vai decidir lá? Em 2020. Decide lá. O primeiro jogo é aqui e o segundo é lá. Sim. Aí aí o pior depois... se passar... Qual que foi os outros confrontos? Eu não vi. Então, se passar, pega o Flamengo ou o Atlético Paranaense. Tá, o é Flamengo e Atlético... isso. É Flamengo e Atlético Paranaense, São Paulo América, Isso. aí do outro lado tá Fortaleza e Corinthians. Estamos nas quartas de final. Quartas de final? Quartas de final. Eu vi que ia ter um sorteio hoje, né? Só que eu não vi. Já Atlético lá, aquele Atlético Goianiense lá e o Corinthians. Passando. Fortaleza e Fluminense. Corinthians na semifinal já. São Paulo e América. E Flamengo e o Atlético Paranaense lá. Não dá pra desmerecer o adversário. Tanto que na última Copa do Brasil, se eu não me engano, o Atlético Goianiense eliminou o Corinthians, né? Mas, enfim. Acho que era outro contexto, tava sem torcida. E eu vejo assim, se eu sou São Paulino, né? O único título que o São Paulo não tem mesmo, que o pessoal pega no pé, é a Copa do Brasil. E é um título muito bom também, né? A Copa do Nacional, enfim. Eu acho que se eu fosse São Paulino, eu ia torcer mais pela Copa do Brasil. Por estar vivo, ter eliminado o Palmeiras. Sim, torcer sim, mas tem que ser realista também, né? Também é verdade. Acho que ambos estão difíceis. A Sul-Americana vai pegar o Ceará, né? O Ceará é a primeira vez que tá jogando. Mas o Ceará também tá forte. Eu lembro. Então, mas exatamente. Foi exatamente por isso. Eu lembro de uma Sul-Americana, se não me engano, foi de 2013, que o São Paulo perdeu pra Ponte Preta. Mesmo contexto. Primeira vez jogando, chegou na final. Foi isso, não foi? Foi isso. 2013? Foi eliminado pela Ponte Preta da Sul-Americana, lembra? O Ceará não fez 3-1 no Corinthians esse fim de semana aí? Então. E tá embalado. E tem o Internacional na Sul-Americana também. Internacional. Né? Que eles querem, pelo que eu tava lendo também, eles estão dando prioridade pra Sul-Americana. É um jogo muito grandioso, né? Sempre que acontece Internacional e São Paulo. Sempre é um jogo assim, tipo... Sim. É verdade, né? Fez a final da Libertadores, né? Tem grandes jogos, assim, na história, né? É uma coisa bem interessante mesmo. Certo. Os quadros finais, então. Vamos conferir aí os papos. Vamos ver, né? Vamos ver se teve. A aba característica aqui do Papo 10, os papos, né? É importante a sua interação, a sua pergunta, a sua mensagem, né? A gente sempre reitera a importância e a gente vai conferir aí. É isso aí. É a aba sempre única e exclusiva a interação que vocês têm aqui com o Papo 10, né? Com a gente, com os convidados. Sempre manda aí quando estiver passando aí seus stories na sua conta pessoal, se tiver uma aba dos papos, manda mensagem, algum tema, algo aí pra gente produzir mais conteúdo ou esticar aí o podcast, né? Quanto mais papos, mais conteúdo, né? Mais tempo. Eu queria falar uma coisa também. Aí você tava falando da polêmica do VAR. Você acha que foi gol de mão lá do Patrick? Não sei se foi no Brasileiro ou na Copa do Brasil. Lembra que o cara cruzou a bola e ele deu de mão assim? Foi gol de mão. Pelo ângulo que eu vi ali, gol de mão. Foi no Brasileiro isso aí? Não, foi o... foi o Brasileiro, né? Foi o Brasileiro. Foi o Brasileiro, que aí no final o Palmeiras virou. Sim. Exatamente. Você acha que foi gol de mão? Claro que não. Você acha que foi o quê? De ombro? Então, aí depende o ângulo, depende muito do ângulo que se vê, né? Cada ângulo uma câmera é diferente. Eu acho que bateu primeiro no peito. Pode ter batido na mão dele, mas acho que bateu primeiro aqui no peito e depois pode ter foi resvalado. Então. Eles pagaram o cara por isso. É que tá bem estranho. Isso que eu queria falar aqui com vocês. Tá bem estranho esses confrontos desse ano de São Paulo e Palmeiras. Você viu na final do Paulista, né? O lance do São Paulo que foi idêntico ao do Palmeiras, do São Paulo foi pênalti, do Palmeiras não. A final do Paulista, né? Aquele tenta tirar a bola. Mas acho que foi o que eu falei. Acho que o pessoal, o brasileiro, né, conseguiu estragar o VAR, né? Você vê nos outros países aí, o VAR, o cara em 1 minuto ele resolve, bola aqui que segue. 3, né? Aqui é muito incompetência, não entra na minha cabeça. Os caras tá olhando de novo, lá. No lance do Caleri, os caras não analisar o impedimento, analisar só o Gustavo Gomes. Parece que o Gustavo Gomes ali, parece que os caras não seguem o protocolo. Até o Versucci falou aí do não importa o que digam. Ele falou, os caras não seguem o protocolo. Tipo assim, você tem que ter o protocolo. O que pode se ter pra irregularizar uma jogada?
uma falta. Isso O tem que vir impedimento. antes. Isso tem que vir antes. Tem que vir, tipo assim, antes. Tá ligado? É um protocolo, tipo assim, do árbitro. Ele vai ver o VAR, enfim. Teve alguma falta, algum impedimento, conferiu aí. Conferiu, tá tudo certinho. Mas parece que não, tipo... Mas temos que ser justo também. O jogo que o Palmeiras ganhou do Cuiabá ontem não foi falta na origem do lance? Então, aí no lance do Palmeiras eles traçam a linha, né? E depois o palmeirense tem mania de perseguição. Não, mas, por exemplo, ontem teve o Palmeiras ganhando do Cuiabá. Eu vi um lance que Foi um contato ali, mas o próprio Valdívia não reclama da falta. Eu acho que assim, que a ação do jogador diz muito também sobre o lance, né? Se ele não reclamou, ele mesmo não considerou falta ali. É que tem muito jogador que reclama, né? Tipo, não sentiu. Mas não abriu o braço, não, ele simplesmente se levantou e continuou correndo, né? O jogador, quando ele acha que é falta, ele reclama. É porque também quando você fala de erro de arbitragem, você pega muito na questão da lembrança, né? A pessoa vai lembrar de um erro que aconteceu na Copa do Brasil de 2008, né? E aí não vai ter fim a discussão. É sempre assim, ó, tá compensando esse erro aqui, né? Esse erro de 98, aqui, ó, compensou. E todos os times já foram prejudicados, se você parar pra pensar assim, né? Porque é assim, não é questão do time que tá jogando. Lógico, né? Tem times que são mais beneficiados que outros e tal, mas é a questão da arbitragem, da incompetência da arbitragem. Porque, assim, mas eu sinto que o Palmeiras nunca teve assim, benefícios em suas conquistas. Muito difícil, né? Eu não lembro assim. Eu lembro do Campeonato de Brasileiro de 2016 que o Palmeiras ganhou, mas listaram assim vários erros que aconteceram contra o Palmeiras. Palmeiras e Sport, Palmeiras e Curitiba, Palmeiras e Goiás. Tipo assim, parece que é um clube justo assim na sua história. Entra a questão da perseguição histórica, né? Eu, assim, que gosto de estudar isso, os próprios italianos, né? Quando chegaram aqui em São Paulo, tem esse estudo. Inclusive tem um estudo aí até de mestrado. Tinha um torcedor de outro time que escreveu pra tentar entender o porquê. Não só por parte da mídia, mas também por parte da arbitragem. Porque essa resistência para com o Palmeiras. E aí surgiu a questão do popular do palmeirense ter mania de perseguição. Eu acho que tem uma questão mais histórica, que é a questão da colônia. Sim. Né? Times de colônia. Então, por exemplo, o Palmeiras é essa questão de time de colônia. Você vê que o Palmeiras, por exemplo, não tem tanta torcida, por exemplo, quanto São Paulo e Corinthians, que é uma coisa mais daqui. Você pega, por exemplo, times de colônia, tem o Vasco, a Portuguesa, são times que tem uma ligação Fluminense por fora e teve essa questão, por exemplo, o Palmeiras tinha o nome da Itália. A Itália na Segunda Guerra teve que mudar o nome do Palmeiras de Palestra. Então tem uma perseguição já meio que histórica, né? Time português, e tem tem muito brasileiro que não gosta de português, que acha que eles colonizaram a gente, não sei o que, é tudo cuzão. Então tem uma questão assim de ser contra essa resistência. Os times europeus, a coisa europeu, e essa resistência nos times de colônia, né? E Palmeiras, São Paulo, Santos sempre foi tipo clubes de pay-per-view, né? De você pagar o adicional ali da televisão pra ver o seu clube. Eu sinto que a mídia, assim, no geral, a Rede Globo, enfim, os canais sempre optaram por Flamengo e Corinthians nas televisões abertas. E aí também... Eles são mais populares pelo Brasil inteiro, né? Pelo Brasil todo, né? Mas eu acho que a gente tem que questionar o do porquê. Ninguém questiona, né? Exatamente. Tipo, ali tá os números e tal, mas por quê? Porque acho que dá mais história, retorno, assim, né? Você pega, por exemplo, regiões remotas. Então, mas por que pega mais retorno? Teve algo articulado, tá ligado? Pra eles serem mais populares, essas torcidas. Mas o que vocês acham que poderia ser articulado pra esses Por exemplo, de transmitir em Rondônia, em Roraima. Lá só jogo do Flamengo. Por exemplo. Só jogo do Flamengo. Sabe? E aí, naturalmente, o pessoal que assiste vai virar flamenguista. Sim, com Sabe certeza. que o próprio Fernando, não importa o que digam, falou sobre isso em algum dos vídeos, né? Que o próprio Flamengo e Corinthians acaba sendo o quê? A invenção da TV. A invenção porque mostra só aquilo ali, a questão de induzir, né? Aí é que tá. É o clube do povo, né? O Corinthians. Exatamente, é a questão da identificação. A pessoa que é brasileira mesmo, que ela gosta de... tem esse fator também. Tem isso. O Flamengo e o Corinthians são times brasileiros, né? Sim. Agora você pega esses outros times assim o Cruzeiro também, né? Tem outra ligação, italiana, né? Tem outras ligações, né? Não é naturalmente daqui. O Atlético Mineiro também é um time de massa daqui. Daqui. Então... Tem um pouco disso também. Essa questão é real, tipo, é fácil identificar um time de massa, um time identificado, né? O Bahia, acho que deve ser também um time de massa. Bahia também. Sport, né? O clube do Nordeste. Tem muita
uma relação muito próxima, né, com a torcida, assim, é muito caloroso, né? E isso influencia diretamente no futebol, né? Não teve papos hoje. Não teve não? Não Então teve vamos não. pros quadros finais. Só né? fazer uma observação, então. Eu tô Certo. trazendo, presenteando vocês o meu 5º livro, publicado pela Autografia Editora do Rio de Janeiro. É uma novela, né? Um tiro curto. Mas aí fica o presente pra Fora vocês da aí lei. do Muito obrigado. podcast. É. Ó, Fora da Lei. Começar não, pelo a título. Quinta obra Quinta do obra. Alex aí. Fora da lei eu já penso um jovem criminoso. Isso. É, alguma sabe? coisa, né? E aí Dá algo uma- do sistema, Uma politicamente. resenha, assim, pra gente, pra quem tá vendo aqui também. Como que é esse livro? Como que é? Ele fala o quê? Então, pra começar pelo título, né? Por que é fora da lei? Sempre me incomodou na escola os alunos acharem que enquanto eles terminarem a faculdade, a vida deles vai ser um mar de rosa. Vão casar, vão ter Sim. filho, vão ter carro, vão ter casa. E não é assim. Então eu quis escrever uma novela que fosse na contramão disso. Uma novela? Uma novela. Em livro, cara. Enquanto o gênero, a novela é menor que um romance, pela questão do tamanho, né? Então são 3 protagonistas que se formam no ensino superior e tudo dá errado na vida deles. A namorada termina, o emprego despacha, enfim, eles decidem os 3 unidos irem vender coco na praia de Santos. E aí a vida deles Eles não pode ou pensam não... em nada, eles levam na vagabundagem o ensino médio deles. Não, na verdade o ensino superior, eles terminam o ensino médio, vão pro ensino superior, se formam, só que aí eles formados, nada dá certo. Então assim, um se forma em administração, aí ele imagina que vai trabalhar numa empresa, vai ganhar dinheiro, vai ter casa e acontece tudo o contrário. Então eu queria uma história que fosse fora dessa lei que a gente imagina, né? A nossa vida natural, a gente imagina o quê? Quando você se forma no ensino superior, tudo vai caminhar perfeitamente, não é isso que acontece. Então por isso que é fora da lei, é fora do percurso que a gente imagina que seja o percurso natural da vida. Muito bom. Esse livro, então, ele está disponível, por exemplo, para quem quiser adquirir. Podem estar comigo, em contato comigo lá nas redes sociais, né? Ou pelo podcast Trilhas Literárias, ou nas minhas redes sociais, tanto Facebook como Instagram, Alex Maktub. Como que é o processo de, por exemplo, você deixar um livro desse numa Saraiva? Olha, o processo, assim, depende muito da tiragem que você faz com a editora, né? E do acordo que você faz. De repente a Saraiva encomenda lá 50 exemplares. A venda desses 50 exemplares tem a porcentagem pro autor e a porcentagem pra livraria, né? A Saraiva é uma das maiores, né? De Uhum. livros, assim, mais famosos, assim, né? Ele pode também, sei lá, estar num sebo? Sim, num sebo, assim, na própria Bienal, como fomos no domingo lá divulgar. E aí vai também o quê? O acordo do autor com a editora, né? Acho que vale você mencionar que é uma produção independente, Uma produção independente. E aí, assim, entra muito em contato a questão do profissionalismo da editora, né? O escritor independente, para publicar um livro, ele tem que ter alguns cuidados, né? A editora, que tipo de trabalho, que tipo de material que a editora produz, né? E aí eu destaco a Autografia Editora lá do Rio de Janeiro, que é uma editora aí voltada também pro novo autor, que precisa bancar a sua obra e depois revender. Uhum. Certo. É isso aí. Os quadros finais é o seguinte: o que vocês acharam de ter participado e as divulgações, né? Mais ou menos isso daí que a gente tava fazendo. Divulgar o seu livro agora, né? Os seus livros que você já fez, o podcast de vocês, o Instagram pessoal, enfim, é o momento aí de vocês. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Assisti alguns episódios aqui de vocês e Qual que você assistiu? assisti o Da dos Cláudia, Costelas né? Celinas, né? Da Costela E teve um que falou sobre o Barrios, um palmeirense, até me fugiu o nome. Ah, no Instagram. Que ele falou de... o o Vitor Reis. Vitor vai Reis. sair Não, já saiu, já postou saiu. recortado, Já saiu, né? é Que ele um- falou que 2 jogos só o Barrios... E eu concordei com ele, viu? Só fez também. 2 bons jogos. Eu nem questionei Os quando ele... cortes são bons, Contra né? o Santos e contra o Fluminense. É isso mesmo. Ele fez um pivô de milhões. Contra o Santos. Memorável aquilo lá, viu? Você vê, né? Um Mas, lance é. definiu a trajetória do cara já. Mas assim, agradeço aqui. Sempre fiquei curioso por conta desse cenário que vocês têm aqui. Assim, Sim. muito bonito. Parabéns pelo trabalho, tá? E, sim, divulgando a minha própria obra. Sou autor de 5 livros. Sou professor e escritor. E um dos mediadores do podcast Trilhas Literárias, que objetiva pessoas que queiram divulgar a sua arte, né? Só entrar em contato com a gente aí.
pra gente ajudar. Última obra aqui, ó, Fora da Lei, gênero de novela. Muito bom, parece Esse aqui é muito um interessante. barco com retalhos? Exatamente. Isso, e a capa continua, assim, Que a capa representa? contra a capa. Abre pra você ver assim. Isso. O que representa esse barco aí? A travessia, a viagem, né? Os períodos são a vida. No caso, seria a história que eles passam, esses três amigos juntos, Exatamente. né? Os desafios. De abandonar a Sim. vida deles e ir pra Santos pra vender coco. Sim. É Olha um aqui. barco bem abandonado, né? Uhum. Só que a gente não vai dar spoiler aqui. Se você quiser saber a história, você tem que comprar pra ler. E você Gostaria de agradecer a oportunidade que vocês nos deram. Ficamos muito felizes com o convite. Nunca tínhamos feito um podcast assim Presencial. juntos, né? Para divulgar o nosso trabalho. O trabalho de vocês é bem parecido com o nosso, para dar oportunidade para aqueles que têm alguma arte em si, né? E meu Instagram pessoal é edshow78. Temos também o @triliterárias. Temos no YouTube também, podcast Trilhas Literárias. Lá a gente está começando com alguns vídeos. Hoje, inclusive, a gente publicou, na verdade ontem, publicamos Sabia, né? esse vídeo da Bienal. Uhum. E Foi estamos... um vlog? Meio que um... É, mais ou menos. Sim. A entrada lá, o que nós adquirimos, conversa com acho que 4 ou 5 escritores Isso. que deram entrevistas pra gente, então montamos tudo num interessante. vídeo. Como que é o canal no YouTube de vocês? É podcast. Podcast Trilhas Literárias. Podcast Trilhas Literárias. Tá certo, então. Gente, muito obrigado aí pelo papo, pela participação de vocês. Muito bom conversar com vocês aí. E muito obrigado pra você também que assistiu aí até aqui, mais esse episódio do Papo 10. Deixa aí o seu feedback, um like, um comentário e se inscreve também no nosso canal para você não perder mais nenhum podcast. É isso aí, redes do Papo 10 e do Triliterárias aí na descrição. Segue todo mundo para fortalecer a produção de conteúdo e o constante movimento. Se inscreve no canal, estamos aí na caminhada para os 1000 inscritos, certo? Um dos fatores aqui para a gente monetizar esse mais de 130 vídeos que a gente já produziu, certo? Curte e compartilha esse vídeo, é muito importante de chegar também a outras pessoas, certo? O Papo 10 pode ser consumido na íntegra, né? O podcast inteiro e também por forma de capítulos, então não tem desculpa para não tem acompanhar. desculpa. Se você né? quiser ver só um capítulo, não tem são 3 problema. minutinhos, 2 minutos, às vezes 1 minuto, uma tirada ali. Já vai Uma fala da pessoa, né? já vai estar fortalecendo. Só pra você entender o assunto. Já já vai estar fortalecendo a visualização. Voltamos a fazer os cortes agora no Instagram, hein? Voltamos a fazer os cortes. Voltamos a fazer Sempre os aí. cortes também. Os cortes estão lá, certo? Então é isso aí, deixa seu like, se inscreve no canal, mais um Papo 10, é nóis.